Agora a gente vai falar de uma doença bem grave, hein? A depressão. Muitas vezes esse mal demora a ser diagnosticado e a pessoa sofre sozinha. Depressão não é frescura, não. Depressão também não é tristeza. Depressão é uma doença que afeta 11 milhões e meio de brasileiros. Quem vai explicar tudinho pra gente é o psiquiatra Jair Mari. Jair, bem-vindo ao Como Será? Tudo bem? Muito bom te receber. Ai, ajuda a gente com isso, porque assim, o que eu tenho sentido, Jair, que tem gente deprimida, não tá fácil não, né? Bom, também temos aí uma crise, né, que aumenta o risco, né, o desemprego, essa instabilidade política, não é? Claro, Acho que nós temos aí vários fatores e também temos algo meio novo que é as pessoas estão perdendo o medo de falar sobre depressão. O medo e a vergonha também, né? O preconceito. Porque as pessoas se fecham demais com isso. Vamos começar já chamando a participação dos nossos telespectadores, que sempre mandam as perguntas pelas redes sociais ou pelo nosso site. Vamos ver a pergunta da Leilane aqui, olha. Eu gostaria de saber o que é depressão. Pois é, vamos começar definindo, afinal, que doença é essa? É uma doença? É uma doença. Nós convencionamos de chamar como um transtorno mental, mas é uma doença. A depressão, ela ocorre por dois motivos, não é? Você tem tanto fatores biológicos e fatores ambientais. Então, na interação desses fatores, você vai ter uma síndrome, que é uma síndrome que tem... Você tem sintomas físicos, sintomas psicológicos e sintomas do corpo mesmo, não é? Então, a gente vai chamar uma outra pergunta que tem tudo a ver com essa sua explicação. Vamos lá. Qual é a diferença da depressão e a tristeza? Então, na tristeza, você tem uma resposta normal aos eventos adversos da vida. Você tem um amigo que está doente, o parceiro, a parceira não está bem de saúde, o seu time perdeu, não é? Mas na depressão, o que acontece é que essa tristeza ela persiste, essa tristeza te habita, é como se ela impregnasse o seu corpo. Você acorda, né, de manhã, quem está triste muitas vezes acorda com um pouquinho de otimismo, até dizendo, não, mas hoje vai ser diferente, hoje eu vou melhorar, hoje as coisas vão melhorar. Na depressão é assim? Não, na depressão é um momento de muito sofrimento. É o pior momento da depressão, porque muitas pessoas têm uma angústia, pensamentos negativos, né? Então pensamentos de inferioridade, a culpa, mesmo de coisas que você não tem culpa nenhuma, você se sente o culpado. E a sua mente fica numa ruminação negativa, você não quer levantar, você tem um sintoma fundamental que é o medo do futuro. É como se aquilo não fosse sair de você. É algo que te paralisa. É essa a sensação? Você perde o interesse das coisas que você mais gostava. E com isso vem os sintomas de insônia, perda de apetite, fadiga, dores, não é? E aqueles pensamentos negativos te invadindo, você já não sente mais prazer, você não modula o seu humor, você permanece triste. Você tinha falado anteriormente sobre algumas dores físicas. Existem algumas dores características da depressão? Você sente dores musculares, tem a tensão muscular e a fibromialgia, não é? Que são dores em pontos diferentes do corpo, nas articulações, não é? Distribuídas em todo o corpo, também pode ser uma parte importante da depressão. Vamos para mais uma pergunta do nosso público sobre esse tema tão difícil. Por que as pessoas sofrem de depressão? Então, você tem duas características importantes, a biológica e a ambiental. Então, é uma interação, cada uma vai ter um peso, não é? Então, nós temos famílias onde você vai ter uma concentração de vários casos, por exemplo, de depressão. Genético? Pode ter um componente genético importante, não é?
E tem um componente ambiental. Então, por exemplo, né, abuso sexual na infância vai aumentar a vulnerabilidade, a deprivação emocional, parental na infância, aí na adolescência, o bullying, o uso de álcool, drogas, na vida adulta, né, situações adversas como perdas financeiras, perdas de pessoas, né, o fator de maior estresse que existe, por exemplo, é uma mãe perder um filho de uma hora para outra, em um acidente, não é? ou uma doença grave. Então, é uma interação entre a sua vulnerabilidade biológica e as experiências que você vai ter na vida, principalmente as adversas. Mas tem também os fatores de proteção, né? Então, as pessoas que são bem amadas na infância, bem cuidadas, elas vão ter uma certa proteção durante a vida, algo que nós chamamos de resiliência, não é? A capacidade de você suportar adversidades. Vem muito assim daquilo que você teve de amor, de preparo, né? De experiências durante a sua vida que também te protegem. Então, a depressão ela vai entrar nisso, naquilo que você tem, aquilo que você herdou biologicamente e as experiências que você vai tendo ao longo da sua vida. Nessa interação desses dois componentes, você dispara um processo depressivo. Doutor, sabe o que eu percebo muitas vezes? As pessoas acham que é coisa da sua cabeça, né? E você acaba de dizer que é físico, é químico também, né? Então, assim, não existe só uma questão circunstancial e não é só da cabeça, né? O psicológico, como se isso fosse algo menor, né? Ele tem o mesmo peso que uma dor física, real, né? É aquela dor que a gente não sente, né? Basicamente. Então, Sandra, você tem mudanças neuroendócrinas em todo o seu sistema imunológico. Você tem uma toxicidade. O corpo está tóxico durante a depressão. Isso não é bom. Então, as pessoas que não se tratam, elas se colocam numa situação de ter os efeitos adversos, como outras doenças, doenças autoimunes, diabetes, doenças cardiovasculares, né? Então, vale a pena se tratar, porque você vai viver melhor e vai viver mais e melhor. Era aí que eu queria chegar, quer dizer, tem tratamento. Não é algo que a gente entrega os pontos e sinto muito, não tenho o que fazer, tem o que ser feito. Mudou muito, não é? Acho que nós temos vários recursos, tanto tratamentos medicamentosos e psicológicos, terapias, as duas formas de tratamento são importantes, não é? E cada vez mais as pesquisas recentes, agora tem toda uma nova linha de antidepressivos saindo. Então, essa parte, ela está se desenvolvendo muito. E as pessoas também, elas estão percebendo o quão importante é um transtorno mental na sociedade, né? A frequência é muito alta, né? Então, é óbvio que todo mundo na família vai ter alguém com depressão. Então, as pessoas precisam ter mais conhecimento e menos receio, menos preconceito. Agora, nesse momento, né, a ajuda dos amigos, da família é fundamental, né? Muito, e também conhecer, não é? Tem um momento que não dá. A pessoa se fala assim, vamos para Paris. Você vai carregar a depressão para Paris, não vai ser legal, sabe? A viagem não vai rolar, porque você não consegue responder aos estímulos positivos. Então, você precisa estimular quando iniciar alguma melhora. Quando a pessoa começa a melhorar, aí é a hora da família estimular. Então, no momento da crise profunda, o mais importante é respeitar, compreender, não achar que é perda, que é vagabundagem, que a pessoa é fraca, que ela deveria sair da depressão por si mesma e não confiar em remédios, porque ela vai se tornar dependente do remédio para a vida inteira. Então, tem algumas concepções que são equivocadas, que as pessoas precisam ter conhecimento, não é? do problema e, óbvio, das dificuldades, não é?
de todos os dados, para poder julgar os riscos e benefícios dos tratamentos. Doutor, muitíssimo obrigada por nos ajudar a olhar para esse bicho de 7 cabeças e descobrir que a gente consegue dominá-lo, né? Baita É incrível. prazer, Sandra. Super legal Muito estar aqui obrigada. Olha, é o seguinte, se você está em casa e não está legal, né? Se você não está se sentindo bem, procura ajuda. Se você está do lado dessa pessoa que não está legal, ajuda essa pessoa. A gente tem que se ajudar uns aos outros. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre depressão, manda para o nosso site comoserá.com. Até amanhã, hein? A gente vai passar tudo para o doutor Jair. Ele prometeu que a partir de quarta-feira as respostas vão estar no nosso site para você. Reage, pede ajuda, ajuda alguém. A gente está junto. Doutor, muito obrigada. Obrigado, Sandra. Super Até a legal. próxima. Até a próxima.